Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Glória a Deus, né? Estarmos aqui mais uma noite respirando, feliz da vida, porque o Senhor é conosco. Então, vim trazer a Bíblia, né? Vim trazer para vocês a Bíblia. Nós estamos no livro de Marcos, né? No capítulo 2. E eu vou falar com vocês hoje sobre a questão do jejum, né? Capítulo 2 de Marcos. Você está pronta para ouvir? Está pronta? Está pronto? Eu sou Elizabeth Guilhermino, estou sempre aqui trazendo coisas verídicas, né? Que aconteceu no passado da palavra de Deus, na Bíblia, né? E o discípulo Marcos, então, escreveu aqui no seu livro, né? Vem contando tudo quanto aconteceu naquela época. E eu venho aqui reforçar, né? Fazer fazer com que a gente venha refletir, né? Colocar a nossa mente para funcionar e procurar transformar um pouco mais a nossa vida, né? Aos poucos nós vamos fazendo isso. Você está preparado? Está preparada? Tá? Vamos lá então. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Ai, meu Deus. Vamos lá? Eu tava comendo um negocinho ali, tava me atrapalhando aqui um pouquinho, mas vamos lá. Então, tá aqui no livro de Marcos, né? No capítulo 2, no versículo 18 até o 22. Eu vou ler esse pedacinho para vocês e gostaria que você prestasse atenção, tá certo? Versículo 18. Versículo 18 do livro de Marcos, capítulo 2. E diz assim, ó. Versículo 18 até o 22, tá bom? Diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. E foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: Podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Então, tem consigo o esposo, não pode jejuar. Enquanto tem consigo o esposo não pode jejuar. Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. Aumenta mais ainda, né? E aí no versículo 22 diz assim: E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Preste atenção, gente. Desculpa aqui. Preste atenção. Então, nós vimos aqui que foi feita uma pergunta, né? Os fariseus fizeram uma pergunta aos discípulos, né? Ele disse assim, eles falaram com alguns discípulos de João, no caso ali de João Batista e os fariseus. Então eles jejuavam, mas os discípulos não faziam, eles não jejuavam, né? E então eles vêm questionando a Jesus sobre essa diferença, né? Sobre essa diferença, porque uns jejuavam e outros não jejuavam, né? Então Jesus teve uma resposta para eles. Ele teve uma resposta bem... ele procurou fazer uma analogia. Quando se fala em analogia, está falando em comparação, tá? Então, Jesus procurou fazer uma comparação, vamos falar assim que é melhor, né? Então, ele disse que enquanto
o noivo, ele falou, né, que enquanto o noivo estivesse presente, não haveria motivo para jejuar. Porque ali, se o noivo estava ali, aquele momento era momento de alegria, né? De todos estarem ali juntos festejando. Então não haveria motivo de jejuar. Mas quando o noivo se retirasse, né? Se retirasse do local, então todos deveriam jejuar. Então eles jejuarão. Na palavra vem dizendo que eles jejuarão. Tem hora que a minha língua aprende, gente. Então, Jesus fez essa comparação. Mas ele também fez a comparação do vinho novo e os odres velhos. Mas aí você me pergunta, mas Elizabeth, o que são odres? Odres são recipientes, eram os recipientes que eles preparavam da pele do animal, né? E eles usavam para transportar ali líquidos, né? Porque eles usavam a pele, né, do animal, das ovelhas, assim, no caso lá de algum animal, e eles eram bem flexíveis para eles, esse odres, para carregar líquido, e ali foi carregado o vinho também. Então, Jesus, ele também fala, né, sobre essa incompatibilidade entre o vinho novo e o odre velho, né, entre o novo e o velho. Ele vem ilustrando ele vem falando que há uma nova... Vem falando de uma nova realidade que não pode ser encaixada nos antigos sistemas que se usavam antigamente, né? Na religiosidade se usavam. Mas ele quis dizer aqui que haveria uma transformação, né? Uma transformação mesmo, que não se pode usar o novo no velho, né? Tanto que nós lemos aqui vem dizendo: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho. E a rotura fica ainda maior, ou seja, piora mais ainda, né? Então, ele vem falando que não se pode. Aí, por isso que vem falando nessa realidade, né? Na realidade... lá sobre essa incompatibilidade. Ele quis dizer que não poderia haver uma transformação radical se não houvesse se colocasse, não nascesse de novo, no caso, não houvesse um vinho novo, né? Por isso que fala, e ninguém deita vinho novo em odres velhos. O que significa, é necessário mudança, né? É necessário que se mude, a pessoa venha se mudar. Não é se mudar de local, não, tá? O que eu digo, mudar, né? Procurar mudar consigo mesmo. O Senhor Jesus, ele traz transformação. E a transformação que ele traz é realmente, assim, de abalar, né? Que ele transforma mesmo, de forma bem radical. Então, Jesus traz consigo, procura trazer para as pessoas uma vida nova, né? Ele transforma a vida da pessoa para uma nova. Se a pessoa vivia, se mantém no velho, como que o novo vai entrar, né? É necessário que a pessoa se liberte do velho para que entre o novo. Então, para que as pessoas pudessem entrar no reino de Deus, era mais que justo que essa pessoa se livrasse do que era velho, né? E buscasse, então, em Jesus para que houvesse uma transformação, né? Para que houvesse uma transformação radical na vida da pessoa, a pessoa tem que se dedicar, obedecer, ouvir, né? E praticar. A prática na palavra de Deus é muito importante. Então, o tempo com Jesus
quando ele vem falando que o noivo, somente quando o noivo se retirasse, né, que todos deveriam fazer Jesus. Mas enquanto o noivo estivesse ali, no caso que seria Jesus, deveriam celebrar, né, deveriam celebrar a verdadeira prática de estarem ali com Jesus, né, de praticar o que se era falado, né, para que houvesse mais alegria, né, em todos, né, saísse o que era velho, né, para entrar o novo. Então eles faziam, na época, por isso havia uma diferença entre aqueles que jejuam e os que não jejuam. Até hoje há uma diferença, né? Então ele vem falando sobre essa incompatibilidade entre o novo e o velho, né? E porque não encaixa, se o novo entrar no velho, não encaixa, vai haver, e o velho permanecer ali, vai haver um atrito, não vai dar certo, né? Então Jesus, quando ele vem para trazer algo novo na nossa vida, para trazer transformação. Você está entendendo o que eu estou falando? Não sei se eu estou sendo bem explicativa, mas Jesus, eu quero dizer que Jesus, ele veio para completar tudo que está faltando na vida da gente, para trazer transformação, né? Ele transforma todo o nosso ser de dentro para fora. Ele nos chama para viver a verdadeira liberdade, a liberdade de alegria, a liberdade de paz, de harmonia, de muito amor, né? Onde há amor, há Jesus. Onde tem amor, Jesus está neste lugar, né? Então, ele fala, o que eu quero dizer é que o Senhor Jesus, ele vem oferecer, então, para todos nós, essa possibilidade de transformação, de haver uma transformação realmente radical nas nossas vidas, desde o momento que a gente se prepara para isso, né? A gente tem que, quando ele fala que, por que alguns discípulos de João Batista e os fariseus jejuavam, mas os discípulos não o faziam, né? Então, por que alguns faziam e outros não? Então, eles vinham questionando a Jesus sobre essa diferença, né? E aí, então, Jesus faz essa comparação, né, do vinho e do noivo, né? Ele vem falando sobre o odre, né? Então, o que eu quero dizer é que nós devemos passar a compreender mais que somente em Jesus Cristo, né, quando nós deixamos o velho, né, morremos para o velho para nascermos de novo, né? Então, o velho, tem que dar lugar ao novo, né? Ele tem que sair do caminho para que o novo entre, para que haja a verdadeira vida, o verdadeiro encontro com Deus, né? O encontro com Deus é de grande importância. Deixa eu ler para vocês essa explicação que está aqui na Bíblia, que é para que haja melhor entendimento. É dito assim, olha, prestem atenção, é dito assim, teria que ir lá no livro de Mateus, se você puder abrir aí, livro de Mateus, capítulo 9, versículo 15. Vamos abrir? Vamos lá no livro de Mateus? É rapidinho. Marcos, João, vamos. Livro de Mateus. Mateus é à frente de Marcos. Mateus 9, 15. 9, versículo 15. Versículo 15 até até só o versículo 15. Aqui, Mateus, versículo 15, que diz assim, ó. E tocou-lhe na mão, e a febre deixou, e levantou-se
e serviu-os. Aqui nesse caso está falando da cura da sogra de Pedro, né? Que nós já comentamos isso lá, né? Nós podemos ver isso aqui no lá em Mateus. Mas não era isso que eu queria dizer, não. Deixa eu ler para vocês aqui, para que haja melhor entendimento. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou enxergar, né? Vou enxergar aqui só a glória. Ai, meu Deus. Mas vai dar certo. Ah, tá. Aí, aqui vem falando sobre a pergunta do Senhor, que tem um tom irônico, porque aqueles homens eram mestres da lei e, portanto, exímios conhecedores dela. Não citar este exemplo, o Senhor Jesus mostra que enquanto ele tinha profundo entendimento sobre o quarto mandamento, guardar o sábado, os fariseus possuíam um conhecimento superficial das Escrituras. Afinal, se no passado, devido à sua necessidade, o rei de Israel pôde se alimentar dos pães reservados aos sacerdotes, justificado estava o fato de que o mais importante descendente de Davi, o Messias e seus discípulos, colheram espigas. Não, gente, aqui já estou entrando em outra coisa. Não. Vamos aqui, voltar aqui, vocês me perdoem, que eu não consegui achar aqui a explicação da Bíblia. Mas a resposta é correta, né? A resposta de Jesus aqui é bem correta. Ele usa de analogia para poder responder àqueles fariseus, né? Ele responde aos fariseus. Então, ele diz que enquanto o noivo está presente, não há motivo para jejuar, né? Porque é tempo de comemoração ali. Se ele está presente, estão todos comemorando, não tem, né? Estão todos na mesma sintonia. Mas se o noivo sai, se retira, então todos precisariam jejuar. Deixa eu só explicar. Eu estou no jejum de Daniel. Então, eu estou sempre na presença, estou procurando estar na presença do Pai e me afastando de coisas que podem me influenciar eu sair do propósito. Então, enquanto eu estou na presença do Senhor Jesus, eu estou, né, firme ali no propósito, com motivo, eu tenho motivo para o meu jejum. Cada um tem um motivo para o seu jejum, né? Mas se eu me retirar da presença do Senhor Jesus, então é aí que eu tenho que fortificar mais ainda no meu jejum. Você entende? Eu tenho que ser mais firme para que essa aliança, a aliança que eu tenho, não seja quebrada, né? Eu não posso quebrar minha aliança com Deus, né? Com Jesus. Por quê? Porque se eu estou ali respondendo ao jejum, aquilo, eu estou respondendo, eu estou fazendo o que é dito, né? O jejum de 21 dias, nesse caso, o jejum de Daniel, né? Para que haja uma transformação radical na minha vida, né? Para que haja uma transformação de um modo geral, tanto na minha vida sentimental, quanto na minha vida financeira, na minha vida espiritual, familiar, na minha saúde, tudo. Então, quando se fala radical, é em todas as áreas, né? E para isso é preciso que a gente se deixe, né, seguir ali no propósito, para que haja um tempo de alegria, né? Tempo de alegria, porque você está dentro do reino de Deus, você está cumprindo, você está seguindo, né? Então, o tempo com Jesus, quando nós estamos com Jesus, nós estamos num tempo de celebração,
um tempo de verdade, um tempo em que nós praticamos o que é dito, né? Obedecemos, né? Não seguimos uma religiosidade, mas estamos praticando conforme pede, né? Vamos fazer durante 21 dias o jejum de Daniel num propósito tal, cada um com o seu propósito, você entende? Então, quando a gente obedece, vai surgindo alegrias no nosso coração. Então, surge a alegria em nós e em Cristo Jesus, que Cristo fica feliz com a gente, né? E a gente se sente, então, mais seguro. A nossa garantia está em Deus, né? Está em Jesus. Jesus, ele, então, nos enche do Espírito dele e a gente, quando estamos cheios de coisas pesadas na nossa alma, a gente vai esvaziando a nossa alma e a gente então vai ficando leve, mais feliz, mais alegre, as coisas vão acontecendo, tudo dentro da vontade de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele veio para a gente para oferecer algo novo, para transformar a nossa vida. E o jejum nos ajuda nisso, porque ele limpa o nosso ser, né? O jejum nos ajuda então, para que haja uma integridade no novo, para que haja uma transformação, precisamos ser íntegro em todas as áreas, na prática do jejum. Não sei se eu estou sendo bem explicativa, mas espero que você esteja entendendo. Devemos compreender que em Cristo Jesus o velho tem que dar lugar para o novo, porque a verdadeira vida é o encontro que nós temos com Deus. É quando nós encontramos em Jesus. Meu Deus, minha língua tem hora que embola. Quando nós encontramos em Cristo Jesus, então nós estamos seguindo para o que é verdadeiro, né? Deixamos o velho, morremos no velho, deixamos o velho para trás e seguimos para uma nova vida de transformação, que ela seja radical nas nossas vidas, tá certo? Eu espero que você tenha entendido quanto a isso. Eu estou trazendo aqui os pontos mais, assim, alguns pontos mais que devemos refletir, né, quanto, né, sobre várias coisas, né, que no livro de Marcos vem falando, e achei importante trazer também sobre essa transformação radical que o Senhor Jesus faz na nossa vida. Eu tenho aqui as coisas anotadas, que eu sempre anoto no meu caderno, né, algumas coisas que eu acho importante para trazer para vocês. E que seja feita na minha vida a vontade do Senhor, né? Que eu venha fazer a vontade do Senhor, que o Senhor Jesus me dê sabedoria e entendimento para que eu possa transmitir de forma clara, né? Para aqueles que desejam conhecer a verdade em Cristo Jesus, que Ele é a verdade. Jesus é a verdade, Ele é o caminho e a vida, né? Se a gente seguir outro caminho, nós não estaremos na verdade de Cristo, né? Estaremos nos deixando de seguir a luz, de seguir o caminho de alegria, de paz, de harmonia, né? Para seguir na escuridão. Aí vai de cada um, né? Cada um escolhe o caminho que quer. Por isso Deus nos deu livre arbítrio para que a gente escolha o caminho que devemos andar, tá certo? Depois eu volto com vocês falando mais sobre isso, sobre a sabedoria, né? E que nós precisamos ter. Espero que você tenha entendido. Me perdoe aí se eu não fui muito explicativa, mas eu vou dar mais uma lida, estudar um pouco mais para trazer aqui para vocês, porque aprendemos todos juntos. Ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo, né? Nós não sabemos tudo, mas o Senhor Jesus, Ele sabe todas as coisas, nós não, né? Nós temos muito mais que aprender e a cada dia de nossa vida a gente vem aprendendo, né? O Senhor Jesus vai se revelando para a gente
E a gente vai então aprendendo. E ele, tudo aquilo que ele acha que devemos fazer, né? Ou que não tem, ou que a gente tenha perdido por algum motivo, ele faz com que a gente venha seguir num propósito, né? Se você quer melhora na sua vida, no caso eu estou no jejum, assim, a gente deve fazer o jejum e para que haja uma restauração, uma transformação de vida, uma transformação radical, tá certo? Eu creio nessa transformação. Então vamos agradecer a Deus por isso. Vamos agradecer. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, de conhecer um pouco mais da tua palavra, de entender o que é odres, né? Entender por que a analogia, quando o Senhor faz comparações com as coisas, para que a gente haja na gente mais entendimento, mais sabedoria. Nos dê, Senhor, sabedoria para que a gente possa seguir conhecimento na sua palavra. Oh Pai, que seja feito conforme a sua vontade, porque somos todos dependentes do Senhor. Estamos aqui a cada dia para aprender mais e mais do Senhor. Te agradeço por essa noite, por esse dia tão abençoado que eu tive e creio que todas as famílias aqui também tiveram, que todos possam ter uma vida plena, saudável na presença do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido e amanhã eu volto com vocês trazendo um outro assunto, tá certo? Deus abençoe grandemente e até amanhã. Tchau.